Olá! No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês o contador Geiger chinês. Esse contador Geiger eu adquiri pelo AliExpress. Então ele vem nessa caixinha aqui, a escrita na caixinha é toda em chinês, o chinês tradicional. O modelo é esse daqui, BR6B. Então, me parece que o que varia é a cor ou alguma funcionalidade ali, mas não sei, o princípio básico é o mesmo de todos. Então, esse aparelho ele é capaz de detectar a radiação no ambiente e também de minerais. Então, ele consegue detectar a radiação dos minerais. Também é capaz de detectar a radiação de uma clínica odontológica, né, onde se usa o raio-x, né, clínicas de raio-x, de tomografia e raio-x, enfim, ou seja, um monte de coisas. E também ele consegue detectar a radiação da água que a gente toma, ou seja, principalmente a água mineral, pois atualmente existe uma lei vigente aí que deve-se monitorar a radiação dessas águas, pois algumas vêm de profundidades muito grandes e essas podem conter materiais radioativos diluídos. Então se faz necessário isso daí. E também existe uma norma vigente que se faça a dosagem também de radiação do granito. Então o granito ele pode conter excesso de radiação. Então é necessário que se faça toda uma análise antes para ele poder ser inserido no mercado. O problema é que esses aparelhos aqui no Brasil custam uma verdadeira fortuna. Ou seja, dá para comprar até uma moto usada em bom estado. Esse que é o problema. Então, eu como professor de física e química também atuei por muito tempo, sempre tive o sonho de comprar um aparelho desses, mas infelizmente era uma coisa inviável, pois caro demais. E aí, fazendo uma varredura na internet, uma buscativa, finalmente encontrei alguns aparelhos acessíveis do AliExpress, né, chinês, né, da China, e consegui adquirir esse aparelho aqui. Então esse aparelho, existem algumas lojas no Brasil que eu vi já no site agora, que vendem esse aparelho, mas vendem esse aparelho pelo mesmo valor quase que é praticado por esses aparelhos tradicionais que vendem em lojas físicas por aí. Então, infelizmente, é uma coisa difícil. E eu fiquei surpreso, porque esse aparelho, eu adquiri ele em 8 de janeiro, e ele veio super rápido. Ele não levou um mês para chegar. Mesmo com essa crise do coronavírus, né, essa epidemia ali na China, eu pensei que talvez teria até pedido dinheiro, que esse produto não ia vir. Ele acabou vindo muito antes do tempo que eu havia imaginado. Pois eu havia imaginado que ele ia chegar lá em maio ou final de março. Mas chegou menos de um mês, eu acho que em torno de 25 a 26 dias. Então, eu estou super satisfeito. Então, ele vem, é um produto totalmente original, né? Então, ele vem com manual de instrução, até cartão da loja, né, do vendedor. Infelizmente, aqui só tem pauzinho, né? Esses pauzinhos chineses aqui, eu não... Para mim é tudo igual, não tenho nem paciência para tentar identificar isso daí. Só que, como eu sempre digo, a ciência, se tem uma coisa bem feita, é a ciência. Por quê? A unidade de medida, que é o microsievert, usado para medir radiação nesses aparelhos, ela é a nível global. Então, qualquer idioma, língua que se falar, essas unidades de medida serão as mesmas. Então, por isso que fica muito fácil. É igual você comprar componentes eletrônicos. Você não precisa se preocupar se determinado capacitor
é feito nos Estados Unidos ou se é feito no Japão ou na China. A unidade de medida ali em microfarad será a mesma. Então, isso que facilita muito a vida de um cientista, né? É isso daí. Então vamos lá, ele vem muito bem embalado, eu já abri ele, inclusive já testei porque a ansiedade era muito grande. Então ele vem super bem embalado. Isso é um produto que todo garimpo deveria ter, porque quando você está dentro de um túnel, você acaba se deparando com materiais muito diferentes, ou seja, cada momento é um mineral diferente que você encontra, não só em túnel, né, mas em minas de minerais em geral. Então é um produto realmente que deve fazer parte do garimpo. Então, além dessa embalagem de plástico que protege, o cartão do vendedor está aqui, da loja. Manual de instrução todo em... Bom, até que aqui vai, porque aqui está em inglês. Aqui, se eu quiser escanear depois, tentar fazer uma tradução, é possível. Aqui, código, né? Aparelho bem compacto, ainda nem tirei a película, então atrás aqui também tem a etiqueta, né? Tudo em chinês. O compartimento, ele funciona, a alimentação dele é com duas pilhas do tipo AA. Aqui tem uma entrada USB. Pela minha dedução, é uma fonte de alimentação ou transmissão de dados, né, desse aparelho, ou atualização, sei lá, alguma coisa assim. Essa parte eu não investiguei ainda e não consegui achar uma referência, mas ela tá aqui, então mais tarde eu descubro. E aí temos os botões aqui de desliga, né? Esse vermelho aqui é de desligar, esse aqui, o on aqui, é de ligar. Aqui tem um símbolo do alto-falante. Então aqui você desativa aquele bip, né? Quando a radiação excede, né? Então ele começa a soar o alarme. Mas você pode simplesmente vir aqui e desligar esse alarme. Algo que eles teriam feito, né, supostamente, como diz a história, né, os livros de química, que quando aconteceu aquele episódio do Césio 137 em Goiânia, então em muitos momentos, para não gerar mais pânico entre essas pessoas, então esse pessoal do CINEM, né, da vigilância lá, alguma coisa lá, eu acho que é CINEM, se eu não me engano. Então eles acabavam desligando aqueles aparelhos para não emitir o bip, né, para que as pessoas não fossem levadas à histeria, né, e pânico e tudo mais. Então conta-se essa história aí. Porém, aqueles aparelhos eram antigaços, né, provavelmente a válvula, e eles eram analógicos, com ponteiro, né? Então hoje se tem esse equipamento digital. Qual que é o princípio de funcionamento dele? Bom, o princípio de funcionamento é o mesmo usado em todos esses aparelhos, mesmo esses analógicos antigos aí. Então eles têm um tubo de argônio que acaba sendo excitado, né, pelas partículas. Então ele faz a contagem de partículas e com isso, com essa excitação de partículas, ele acaba conduzindo uma pequena corrente elétrica. Então ele acaba emitindo um sinal sonoro bem sinistro, né, que vocês vão ver aqui depois, igual se ouve quando alguém faz alguma reportagem em Chernobyl, né, ou simplesmente quando alguém revê, né, um documentário ali do Césio 137 na cidade de Goiânia, né, que aconteceu esse fato aí. Bom, o que mais eu ia falar? Então, o aparelho muito bacana, né?
Só que, como aqui existe então um tubo de argônio, que é uma cápsula de vidro, como se fosse uma lâmpada, então esse aparelho é sensível à queda. Então foi uma das coisas que eu logo traduzi aqui, as precauções, né, de manuseio desse aparelho. Então você deve tomar cuidado, né, sempre abaixar ele com cuidado para não deixar ele cair, porque ele pode simplesmente acabar quebrando esse tubo de argônio. Então deixa eu ver se tem mais alguma referência aqui. Eu acho que por enquanto é só isso. Então eu fico muito feliz porque eu praticamente aqui no Brasil estou sendo pioneiro, né, em fazer esse vídeo e mostrar as funções para vocês. Então agora eu vou fazer uma abordagem geral aqui. Bom, como eu disse aqui, você tem um botão desliga, né, o botão liga. Aqui o botão de você acionar o bip, né, de alarme quando excede o nível de radiação permitida. Aqui é o botão de iniciar, né? E aqui é o botão hold, que parece um termômetro aqui, mas na verdade é o botão hold. O que ele faz? Ele congela o valor ali. Eu praticamente não achei vantagem nenhuma nisso daí não. Não achei vantagem, mas ele existe aqui. Aqui em cima vocês vão ver duas leituras do momento que eu ligar ele. Uma numeração ali, uma escala vai ser a escala real e a outra escala vai ser a escala efetiva. Então você tem os níveis reais e os níveis efetivos. Então a unidade de medida usada aqui, registrado, é microsieverts por hora. Microsieverts por hora. Então, esse aparelho é chamado de contador Geiger. Aqui está escrito Geiger-Müller-Counter. Então, contador Geiger-Müller, né? Tem pessoas que têm até dificuldade em ler esse nome e leem como Geiger, né? Mas não é, porque alemão é Geiger. Então, vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma parada aqui, uma pausa na câmera. Eu vou simplesmente baixar a câmera para poder fazer a operação, para vocês poderem acompanhar aqui. Tá bom? Então vamos ligar o aparelho. Então, inicialmente aparece a figura desse sujeito, esse Geiger aqui, aparece. E esse texto, eu vou aproveitar e tirar essa película logo. Então, como que vamos iniciar o processo de leitura? Então, vamos simplesmente apertar o botão iniciar aqui, que é o botão play. Então ele já está fazendo a leitura, ou seja, a medição da radiação no ambiente. Lembrando que existe uma radiação mínima no ambiente. Então, anualmente, a radiação anual no planeta médio é de 2,4 microsieverts. Pronto, ele estabilizou então nesse valor aí entre 0,26, 25, 24, essa oscilação. Lembrando que a radiação no planeta ela depende de dois fatores também, que é a altitude, né? Esses aviões achatam, por exemplo, se você faz uma viagem a uma grande altura,
você também acaba se deparando com níveis de radiação maior. Isso se deve ao gás radioativo radônio. E no caso, a influência da temperatura. Então esses são os níveis de radiação aí. Agora vou pegar um material que na verdade é uma areia recolhida no litoral do Espírito Santo. Litoral norte, mas não é ainda areia monazítica não. Então eu falei para vocês no vídeo anterior que eu ia fazer uma comparação entre as areias e medir a radiação da areia. Então hoje finalmente eu vou poder fazer isso. Então vamos ver aqui. Então, como vocês estão vendo aqui, existe uma radiação presente nessa areia. Bem diferente de você simplesmente pegar e medir o ambiente. Então vamos dizer que mais ou menos a radiação dessa areia seja de 0,35 microsieverts, porque existe essa oscilação aí. Então vamos agora à areia monazítica. Antes de qualquer coisa, reparem que o aspecto físico da areia é similar, muito similar. Porém, a densidade desse frasco aqui, o peso desse frasco é de quase 2 vezes maior. Então vamos colocar esse material aqui. Olha só como que o bicho sobe. E lembrando que isso aqui é uma pequena amostra que eu tenho aqui, esse frasco aqui, e praticamente a temperatura aqui deve estar em torno de 28 graus. Agora imagine então, para quem está na praia ali no litoral agora, em Guarapari, naquele sol escaldante, os níveis de radiação que essa areia provavelmente não esteja liberando ali. Porque ali existe então a evaporação do gás radônio, né, que é liberado ali através do calor, e com isso a tendência é só subir. Mesmo assim, dá para ver os níveis de radiação bem visíveis aqui nessa areia monazítica, que é composta por monazita. Então esses pequenos estalos são as contagens de partículas que ele faz. Lembrando que essa contagem de partículas é feita a partir da instabilidade que os átomos têm. Então, quando a gente estuda a tabela periódica, a gente aprende que os átomos são instáveis. Então,
dependendo do tipo do elemento químico, a instabilidade desses átomos é maior que outros. Então é o que acontece com esse mineral aqui, esse elemento aqui, que acaba tendo então uma instabilidade muito maior do que os outros aí. Então vamos jogar uma média aqui de 0,0065 microsieverts. Então existe essa oscilação aqui, mas não vamos levar isso em consideração. Aqui embaixo, como vocês veem aqui, isso daqui é um gráfico cheirado, então é a oscilação que ele mede, né? E também acaba sendo então, no caso, o crescimento, né? Porque exponencial aqui no caso. Então realmente aí, ó, ele já fez então a leitura efetiva. Essa aqui então é o valor efetivo registrado. Então o valor real, esse daqui. Esse aqui é o valor efetivo. Um dos meus maiores temores no garimpo são justamente esses minerais que não tem nenhuma atração de beleza. E muitas vezes alguém entra em contato comigo pelo WhatsApp que encontrou um mineral diferente e acaba mostrando minerais similares a isso daqui. E o pior de tudo, muitas vezes ele acaba levando quilos e mais quilos para dentro de casa. Então minerais parecidos como isso daqui ou outros de aparência estranha nunca se deve guardar dentro de casa. Ou seja, só do momento que você souber que realmente esse mineral não traga nenhum risco. Então são coisas perigosas. Então é um material bastante denso. Pode ser simplesmente uma granada adensada, como pode ser também algum resquício aqui de uranita, um mineral altamente radioativo. Então vamos fazer o teste aqui para ver se essa rocha aqui é radioativa ou não. Então essa que é a importância desse aparelho. Então vamos ver aqui, novamente ligar. Colocar ele por cima aqui, que o sensor fica mais ou menos por baixo aqui. Vou iniciar. Vamos ver se eu consigo tirar do reflexo. Tem um maldito reflexo aí. Agora deu certo. Então vamos aguardar aqui para ver quais são os níveis de radiação que essa rocha tem. Se há algum risco ou não.
pelas leituras aqui que eu vejo aqui, não é uma rocha que seja preocupante. Então provavelmente se trata de uma granada adenizada. Então ela não oferece riscos, pois pelo que eu vejo aqui, a variação dela é quase a mesma da leitura do ambiente. Então não é uma rocha que oferece perigo, mas, como eu digo, existem aquelas rochas que se parecem iguais, que na verdade podem ser muito perigosas. Então, como eu havia prometido no vídeo anterior a respeito da areia monazítica, então hoje eu cumpri isso que eu havia prometido. Então fiz a leitura aqui para vocês, né, para verem a comparação entre uma areia e outra, e uma substância e outra, e a radiação aqui no ambiente. Então, outros momentos eu vou estar mostrando para vocês a radiação dentro de um túnel, né? Então um túnel mesmo que eu estou trabalhando, garimpando. Então existem muitos fragmentos estranhos ali, muitas vezes de coloração enferrujada, meio cinza, marrom. Então a gente não sabe visivelmente o que é aquilo ali. Então, com um aparelho desses, pelo menos a gente tira a dúvida se aquilo é um material perigoso ou não. Então, realmente é um aparelho que eu recomendo que todo garimpo deveria ter. Isso para proteger as pessoas que trabalham lá dentro. Então, é uma coisa muito boa, porque assim a pessoa consegue se prevenir melhor. Então, vocês viram que do momento que o material radiativo foi retirado, logo a radiação começou caindo. Então, se você tem elementos estranhos guardados dentro de sua casa com aparência estranha, é um perigo, porque você pode estar tendo quase que uma bomba atômica dentro de sua casa. E todo mundo sabe que a radiação é o seguinte: você pode até pôr a mão numa uranita, né, sem problemas. Só que você não pode carregar essa uranita para cima e para baixo, ou tê-la perto de você o tempo todo. Pois a exposição à radiação, então, ela vai depender do tempo que a pessoa é exposta à radiação. Então, isso vai então estar interferindo então nos tecidos, né, nas células, gerando anomalias como câncer e anemia e problemas pulmonares e tantas outras coisas, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, que vai ter sempre cada vez uma novidade a mais. Isso daqui já é uma exclusividade minha que eu estou tendo aqui, né? Nunca ninguém havia feito isso antes aqui no Brasil, mostrando na área de garimpo, né, esse aparelho para medir radiação. Então, nem esse aparelho ninguém até hoje aqui no Brasil, se alguém já tem esse aparelho, não mostrou o funcionamento do jeito que eu mostrei para vocês. Que é muito importante você estar compartilhando com seus amigos, com seus vizinhos, grupos de redes sociais, enfim, tudo isso aí. Então você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. E também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E também não deixe de compartilhar esse vídeo, porque isso é muito importante. Quanto mais for compartilhado, mais pessoas vão acessar o vídeo e vão estar repassando, e vai fortalecer o canal. Um canal forte, você é capaz de fazer um trabalho cada vez mais amplo e eficiente. Existe muita baboseira na internet, no YouTube, que não tem aproveitamento nenhum. Então eu estou mostrando para vocês um pouquinho das coisas boas aqui, o aproveitamento das coisas, então levando o conhecimento até vocês. Próximo vídeo, como disse, será dentro de um túnel, fazendo a aferição da radiação dentro do túnel, ok? Não percam esse vídeo. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchauzinho.